O Grupo Jangada é referência no estado. Juntos somos o Grupo Jangada. As informações atualizadas do campo. Momento Rural. Olá, amigos internautas, amigos da Grande FM, estamos começando mais um Momento Rural, este encontro marcado que nós temos em nossas plataformas digitais e, claro, já quero te agradecer a você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, curta, compartilhe, marque os seus amigos, ajude a divulgar o nosso programa. A você que está conosco pelo nosso canal no YouTube, deixe o seu like, ative aí o sininho de notificações, assim você recebe a mensagem toda vez que nós começarmos o nosso programa e acompanha aqui com a gente na íntegra os assuntos que nós vamos trazer ao longo dos nossos programas. Também te convido a se inscrever no nosso canal. Se inscrevendo em nosso canal, você tem acesso à playlist completa com todos os programas que já foram ao ar. Você pode rever quantas vezes quiser, compartilhar com seus amigos e estar por dentro de todos os assuntos e temas abordados ao longo dos programas anteriores. Este programa também vai ficar à sua disposição para você rever quantas vezes quiser. A partir de agora e nos nossos próximos programas, nós vamos abordar aqui um assunto bastante importante e bastante atual. Nós vamos falar sobre a expansão tecnológica no campo. E para nos ajudar ao longo desses 4 programas, emprestando a sua experiência e colaborando conosco, nós estamos recebendo em nossos estúdios nosso convidado especial para bater esse papo com a gente, o Mardônio Alencar. O Alencar da Comagrana é conhecido aqui na cidade de Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul e no país como um todo, empresário do setor do agronegócio, também ele é formado em administração do agronegócio e também um empreendedor do setor do comércio e que vai, sem dúvida nenhuma, colaborar muito com o nosso programa. Alencar, seja bem-vindo ao nosso Momento Rural. Obrigado, Paulo. Obrigado aí a 92.1 Grande FM. É um grande prazer estar aqui com vocês e prestar aí alguns esclarecimentos, algumas opiniões aí nesse tema tão apaixonante que é a tecnologia e o avanço tecnológico no campo, né? Com toda certeza. É uma coisa que tem mexido muito hoje com o cenário do agronegócio no Brasil. Com toda certeza. E o Alencar certamente vai emprestar essa sua experiência já vivida dentro desse setor e vai contribuir muito com o nosso programa. E, claro, você é o nosso convidado especial a continuar conosco. O Alencar, claro, a gente tem acompanhado e está vivendo um momento que temos um boom tecnológico aí em termos de investimentos no campo e tudo mais. Como é que você está enxergando essa chegada da tecnologia? Isso é um fator importante para o produtor ter mais rentabilidade? Sim, sem dúvida nenhuma, tudo aqui é inovação, né? E nesse momento nós estamos vivendo uma inovação disruptiva, né? É uma coisa que tem mexido com os cenários do Brasil, aí, internacional principalmente. Alguns países tentam nos boicotar do ponto de vista ambiental, justamente pelo avanço que o Brasil está tendo muito grande no agronegócio. Mas eu vejo assim, como uma consequência de tudo que o Brasil fez aí ao longo do tempo, né? Eu até falo que esse avanço tecnológico do Brasil não começou de hoje, né? Se você reparar bem, eu que cheguei aqui em Dourados na década de 70 ainda, esses cerrados aqui as pessoas nem queriam ver, né, para plantar soja, né? Então é importante até recordar que nós devemos muito a um cidadão, a um brasileiro que realmente mexeu com o agronegócio no Brasil todo, que foi o ministro Alisson Paulinelli, né? Um cara que inclusive está sendo indicado agora para o Prêmio Nobel da Paz, né? Pela importância que ele teve justamente no desenvolvimento da tecnologia de produção no cerrado. Sim. Mas nós tivemos já ao longo da história humana, né? O homem deixou de ser coletor, caçador para se tornar produtor do seu próprio alimento, da forma de sobrevivência, né? E depois disso nós tivemos assim um grande ato na história da humanidade, né? Somente lá no século XVIII, XIX é que nós começamos a experimentar realmente avanços tecnológicos e não por coincidência, justamente pelo avanço da era industrial. Sim. A primeira era industrial nos trouxe alguns avanços que permitiram que a agricultura também se expandisse, né? E tem um fator que o produtor que talvez não saiba, né, mas foi determinante para a agricultura avançar, que foi o avanço do processo de fabricação do aço. Sim. Né? Sem a fabricação do aço, a agricultura não era possível.
E nós tivemos, se eu não me engano, em 1856, um camarada chamado Bessner, que desenvolveu, até esse dia atrás deu uma palestra sobre isso, né, falando de soldagem, que esse cara desenvolveu um processo de fazer o aço em grande quantidade, né, que chama-se o processo Bressner. E isso permitiu que se fizesse os arados que nós conhecemos hoje, né? Inclusive o pioneiro dessa área foi um tão famoso aí, John Deere, né? Um cara que anda nas máquinas verdes. É uma marca famosa. Então, de lá para cá, a gente vem experimentando sempre avanços, né? Depois nós tivemos aí, e quando nós saímos da primeira revolução da agricultura, entramos na segunda, que é justamente essa era da motorização da agricultura, né? Primeiro o vapor, depois o equipamento de motor à explosão, tratores, essas coisas, nós começamos a pensar em tecnologias mais avançadas. Sim. E aí vem onde o estudo da ciência agronômica que entrou em campo. Né? E a partir daí a informática também começa a fazer parte desse processo. Eu até ia falar sobre isso agora. Uma das técnicas dentro desses avanços tecnológicos está a chamada tecnologia ou também a agricultura de precisão. Isso realmente, no seu entender, garante mais produtividade para quem pratica a agricultura de precisão? A agricultura de precisão tem a ver muito com a informatização do campo que nós estamos vendo hoje, né? Não só isso, né? Nós começamos lá na década de 90 com o GPS, se você se lembrar. Sim. O GPS, o pessoal já está plantando com o GPS e tal. Só que hoje avançou muito, hoje não é o GPS, né? É um sistema que chama-se Global Navigator System, que é um sistema que utiliza vários satélites. Então o GPS já se tornou obsoleto, certo? É um sistema de navegação por satélite que ele monitora através de vários satélites, então dá uma precisão astronômica, ao ponto de uma máquina conseguir fazer quase que sozinha a operação, que antes era determinada por um operador. Né? E isso, claro, consequentemente ele vai reduzir perdas e consequentemente ter mais produtividade. Não só perda, né? Ele consegue monitorar aonde que ele tem que aplicar mais fertilizante, certo? Aonde ele tem que melhorar a qualidade do solo, né? E também, na hora que ele consegue ter essa radiografia e utilizar os sensores que hoje estão todos na agricultura, ele consegue saber onde é que está deficiente a sua lavoura, onde é que a praga está atacando, onde é que não está, onde é que tem erva daninha. E aí ele vai melhorando cada vez mais e, sem dúvida nenhuma, resulta em economia e produtividade. E por isso se chama precisão, que precisamente ele vai no ponto necessário. Exatamente. Agir. O nosso programa Momento Rural é um oferecimento do nosso parceiro, do nosso colaborador que está conosco sempre aqui em nossos programas. Estou falando, claro, da Agrojangada. A Agrojangada é referência no agronegócio em Mato Grosso do Sul, na agricultura, na pecuária, armazenagem, tratamento industrial de sementes e também na distribuição de insumos. Agrojangada, soluções para o agronegócio ir mais longe. O monitoramento da lavoura atualmente pode ser feito de forma mais precisa, né? A detecção de possíveis problemas na lavoura de forma precoce realmente pode ser um divisor nas águas aí da produção para o agricultor, para aquele que está fazendo. Ou seja, quanto antes você prever a dificuldade, a gente falava agora da questão de precisão, mas também você se prevenir contra pragas e qualquer problema na lavoura, isso antecipadamente é sem dúvida nenhuma fundamental nos dias atuais. Não, sem dúvida, é a questão da gestão, né? Nós vamos falar sobre outros temas, mas esse é fundamental, é uma coisa muito importante. Quando você consegue monitorar antes do plantio tudo que está acontecendo em termos de clima, tá? Em termos do que vai acontecer, você consegue se prevenir. Esse dia atrás eu estava discutindo exatamente a questão dos Estados Unidos, da produção dos Estados Unidos. Todo mundo estava aí, o preço da soja estava subindo muito em razão da neve que estava acontecendo nos Estados Unidos, e eu sempre comentava, porque eu ouço muito um canal Clima Tempo, né? Eu vejo toda hora do almoço, meu programa predileto é ouvir o Clima Tempo. E o Brandalize, que é um excelente consultor, ele estava exatamente falando sobre isso. Eles sabem exatamente o que vai acontecer com o clima meses antes. É claro que você não consegue prever exatamente o que vai acontecer, mas você consegue mais ou menos imaginar que aquela neve ia desaparecer, eles iam plantar na umidade da neve e iam plantar muito bem. E é o que aconteceu. Não é? Então, o produtor brasileiro ele está exatamente se adequando a isso antes do plantio, durante o plantio, tá? E depois no trato cultural. Né? Essa tecnologia, essa agricultura de precisão permite que o produtor reduzir muito as perdas e
evitar problemas, né, de sobreposição de defensivos, de plantar em locais que a terra não está totalmente corrigida. Então ele tem exatamente hoje as ferramentas. E agora um detalhe importante, isso tudo depende de informatização. Sim. Se você não tiver um programa de informatização muito bom, e aí talvez venha o 5G no futuro resolver esse problema definitivamente, né? Ele não consegue, talvez assim, o pequeno produtor não ter acesso ainda a isso, sabe? Você tocou no assunto fundamental e importante, e sobre a questão, por exemplo, principalmente da previsão de clima, de tempo, hoje está cada vez mais preciso. No passado a gente tinha até muitas dificuldades em relação a isso, hoje está cada vez mais preciso. E eu entro no outro ponto, nós falamos aqui dessa inovação, essa expansão que vem caminhando ao longo dos anos, e hoje a gente teve, como a gente falou, o boom tecnológico, você citou um ponto importante hoje, a informatização. Aí eu vejo pelo outro lado, hoje o produtor precisa estar capacitado, ele precisa aprender a lidar com essas ferramentas, cursos de capacitação, de aprender a utilizar esse maquinário, de aprender a fazer com que aquela ferramenta seja a seu proveito. Isso é fundamental, essa formação também do profissional. Claro, sem dúvida nenhuma, né? O país carece dessa mão de obra especializada, né? Aliás, o Brasil patinou muitos anos nessa questão de formar pessoas realmente capazes para tocar essa agricultura, essa nova agricultura, essa revolução na agricultura que está acontecendo nesse momento. Agora, um fator importante é o governo e talvez os órgãos de controle disponibilizar essas ferramentas, né? De nada o produtor, por exemplo, o pequeno produtor que não tem acesso ainda a essa tecnologia, se ele tem acesso à internet, ele busca informação. Sim. É fundamental, você mesmo aqui no dia a dia, quando você precisa de uma informação, você vai no Google, você vai, procura entrar em algum informativo, no Wikipedia, algum lugar para buscar essa informação para que você possa abalizar aquilo que você está falando. Sim. A mesma coisa o produtor rural, se ele tivesse as ferramentas, se ele tivesse a informática hoje à sua disposição, né, um Wi-Fi bom, alguma coisa assim, e eu quero até citar um programa que está sendo desenvolvido nesse momento, que chama Wi-Fi BR, que é um programa muito interessante do governo federal, que ele está disponibilizando nas pequenas comunidades essas ferramentas. Isso vai ajudar muito o pequeno produtor, sem dúvida nenhuma. Que é aquilo que a gente falava lá de ter a tecnologia a favor do homem do campo, mas precisa passar por esse processo também de estrutura, né? E essa estrutura passa também por investimentos do governo federal. Muito bem, estamos chegando ao final da nossa primeira edição aqui desse Momento Rural, falando sobre expansão tecnológica no campo. E claro, quero agradecer aqui ao Alencar que esteve aqui conosco, que vai voltar no nosso próximo programa para continuar esse assunto aqui com a gente. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Paulo. Obrigado à Grande FM. Muito bem, nós estamos fechando o nosso Momento Rural, agradecendo a você que esteve conosco no nosso canal no Facebook. Curta, compartilhe, marque seus amigos. A você que esteve com a gente no YouTube, não esqueça, deixe seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal. Na próxima edição nós vamos continuar a falar sobre expansão tecnológica no campo no nosso Momento Rural. Um abraço e até lá.